Ô, Caio Capita, no final de semana passado, parecia que tinha uma coisa um pouco mais encaminhada. Não sei se pra muita gente, agora tá tudo aberto de novo. Será que vai até a última rodada? Boa noite. Boa noite, Tainá, Wallace, Beckler, pra galera que tá em casa. O campeonato vai até o final assim, com Palmeiras e Flamengo. A gordura que o Palmeiras tinha foi embora, a rodada foi perfeita pro Flamengo e o Palmeiras não passou nem perto de vencer o Mirassol lá em Mirassol. O Palmeiras sequer teve um momento melhor no jogo que o Mirassol. O Mirassol, desde o primeiro minuto, quando fez o primeiro gol, comandou a partida e o Palmeiras fez um jogo muito ruim no interior de São Paulo e viu o Flamengo, que teve um jogo contra o Santos, que até deu um sustinho no final, encostar e agora dar um peso absurdo para um jogo contra o Santos na Vila Belmiro, onde além de todos os desfalques de data FIFA, o Palmeiras também não vai ter o Andreas Pereira, que estava pendurado. Então, sem meio time, o Palmeiras se vê obrigado a vencer o Santos na Vila. O jogo passa a ter um peso muito grande, já que o Flamengo ganhou hoje. O Palmeiras perdeu num jogo muito ruim, muito ruim. Aí, Wallace, a gente já tinha ouvido o Abel Ferreira falar depois do final de semana passado que tinha aí essa... Não é nem gordura, né? Porque 3 pontos não dá pra gente dizer que é gordura, é um joguinho, uma vitória. Que certamente o Palmeiras perderia pontos. E no fim das contas, a gente viu também o Flamengo perdendo pontos na última rodada. Mesmo que sejam os melhores times, ainda tem uma oscilação aqui, outra aqui, e aí faz o campeonato ficar absolutamente aberto, né? Boa noite. Boa noite, Tainá, boa noite, Beckler, boa noite, Caio, a galera que tá assistindo a gente também. E se você olhar a tabela do Palmeiras como um todo, o lugar onde o Palmeiras mais parecia ou poderia perder ponto era hoje, né? Você pega o 4º colocado do Campeonato Brasileiro, que não perdeu pra ninguém em casa ainda, só Mirassol e Flamengo não perderam em casa ainda no Campeonato Brasileiro. E hoje, vitória do Mirassol. Eu acho que quando a rodada começou, ela se apresentava mais favorável ao Flamengo. O Flamengo pegava o Santos em casa, um time da zona de rebaixamento, e o Palmeiras tinha que ir até Mirassol. Quando a gente... É uma loucura, né? Você parar pra pensar, cara, o Mirassol é um bicho-papão hoje que você tem medo de enfrentar depois do Campeonato Brasileiro do jeito que está. Então, eu acho que sim, acho que tá na conta, acho que o Flamengo vai perder ponto, acho que o Palmeiras vai perder ponto. É um campeonato muito complicado. Agora, mais do que perder ponto, pra mim, o lado do Palmeiras é a péssima atuação. Eu acho que a gente precisa falar disso. Péssima atuação no primeiro tempo, Felipe Anderson, de Andreas Pereira, de Carlos Miguel. Pra mim, o Carlos Miguel hoje falha no segundo gol. A gente pode até falar do primeiro ainda. Enfim, atuação ruim, individualmente falando, de alguns jogadores. E o Flamengo quase jogou os pontos fora hoje. Na reta final, a gente vai falar daqui a pouco também. É isso, né? O Flamengo tava vencendo com alguma tranquilidade, aí na reta final tomou 2 gols, um sustinho maior do que precisava. O Marcelo Beckler é um brasileirão que, se você precisasse apostar fichas, você apostaria em ser decidido na última rodada? Boa noite. Boa noite, meu povo. Boa noite. É provável que sim, porque acho que ainda vai ter pontinho pra cá e pra lá que Palmeiras e Flamengo vão deixar. Flamengo, eu acho que tem uma sorte que é jogar contra o Mirassol fora na última rodada. Talvez o Mirassol já tenha chegado ali com a vida dele decidida e aí eu não sei se vai ter a mesma motivação que tinha hoje, que tinha em outras rodadas do campeonato. Essas coisas acontecem pra cá e pra lá o tempo inteiro. Então, por isso que daqui a pouco a gente vai ver qual ponto bobo pelo caminho fez falta. Os 2 pontos do Flamengo contra o São Paulo pela expulsão do Plata, o ponto que o Palmeiras deixou não sei aonde e tal. O certo é que o futebol brasileiro é muito equilibrado, é muito difícil ganhar da maioria dos times, sair para jogar contra o Mirassol é muito difícil. Se o Santos mortinho da Silva Sauro dá um sufoco no Flamengo nos minutos finais, porque o Flamengo fica desfigurado. Essa é a graça do futebol brasileiro. Em outros lugares dá para ganhar a maioria dos jogos, os grandes ganham a maioria dos jogos sem precisar jogar bem. Na Inglaterra, menos. Mas na Alemanha, na França, muitas vezes na Espanha, os grandes não precisam jogar tão bem. Aqui não. Aqui você precisa ralar muito todos os jogos. Esse jogo do Palmeiras contra o Santos já é um campo minado. Assim, com tanto de desfalque que tem, com o Santos com água no pescoço, como tá, já vai ser muito difícil, menos pro Flamengo contra o Sport, mas que ainda assim ontem chegou a abrir 2-0 no Galo e depois saiu tomando um gol atrás do outro em 10 minutos. Mas o futebol brasileiro, a graça dele é essa. Também tem bons jogos, bons jogadores, bons times, mas a graça é o equilíbrio e a gente vê nesse campeonato. E aí, pegando isso que disse o Beckler aqui, o Caio, se precisa jogar bem hoje, de fato, o Palmeiras não jogou, né? Não conseguiu fazer nada, assim. Eu acho que o problema não é você perder pro Mirassol, é como você perdeu pro Mirassol.
A atuação do Palmeiras do começo, do primeiro lance ao último, foi muito ruim. Muito ruim. Palmeiras desatento no primeiro tempo, parecendo muitos momentos desconcentrado. O time do Palmeiras não entendeu a importância do jogo de hoje. O Palmeiras entrou para jogar um jogo qualquer, como se fosse de Campeonato Paulista. O Mirassol entrou para, de fato, colocar seu lugar ali no G4. E o Palmeiras não entendeu que o jogo de hoje era importantíssimo, porque talvez um dos poucos jogos que perderia ponto, ou poderia perder ponto nessa reta final. Muito ruim individualmente. O Carlos Miguel fez um jogo pavoroso, assim. Os 2 gols passaram muito por ele. Mas, ao mesmo tempo, acho que o primeiro gol, né? Sai pelo lado esquerdo lá. O Murilo não é um grande culpado, mas ele tá sempre na cena do crime. Você olha pro lado, ele tá sempre ali. Acho que era uma bola defensável pro Carlos Miguel. Não acho que seja uma falha gigantesca assim. O segundo gol, eu acho que é uma falha gigante e que atrapalha muito o jogo do Palmeiras. Porque fez um primeiro tempo muito ruim. Você espera pro intervalo. O Abel já arrumou o time várias vezes no intervalo. E você toma um gol de lateral do Reinaldo, com o cara subindo dentro da pequena área, compromete demais. E aí o Abel faz as mudanças no segundo tempo. Acho que boas mexidas. Desconfigurou o time. E ele já fez isso várias vezes, do Alan jogar de lateral, o de ala pela direita, do Veiga fazer um segundo volante, como fez contra o Santos e deu certo. Mas o time do Palmeiras, os jogadores, muito abaixo hoje. Começaram a chuveirar a bola na área, quebrar a bola pra frente a qualquer custo. O Flaco fez uma partida, principalmente, muito abaixo. Até achei que o Abel tiraria ele no segundo tempo. Individualmente, o Palmeiras não funcionou. Coletivamente, muito menos. O Palmeiras fez uma partida pra se esquecer em Mirassol. E aproveitando que o Caio falou tudo isso, e eu concordo 100% com o que ele falou, o Palmeiras não fez nenhum grande jogo contra o G6 do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, ele fechou agora, né? Enfrentou duas vezes o Flamengo, 2 vezes o Cruzeiro, 2 vezes o Botafogo. E a única vitória é contra o Botafogo. 1-0 fora de casa, no Newton Santos. E enfrentou 2 vezes agora o Mirassol. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras pode ser o campeão brasileiro. Só que o Palmeiras vai passar o campeonato inteiro sem ter vencido o G6, a não ser que o G6 mude daqui até o final da competição. Isso é alguma coisa. O Palmeiras é um time que é um facilitador de jogo fácil, como diz o Caio, mas é um time que tem muitas dificuldades contra times que têm o mesmo nível que ele ou um nível parecido com ele. Aí eu acho que tem um pouco de mentalidade, mas tem também do jogo não encaixar. Os 2 jogos contra o Mirassol no Allianz e lá em Mirassol, o Mirassol foi mais confortável. Bem mais. Os 2 jogos o Mirassol esteve mais confortável no jogo. E eu acho que isso é um problema pro Palmeiras. Precisa estar na conta. O Palmeiras precisa dar reação. O Palmeiras precisa reagir contra os times de altíssimo nível também. O que não quer dizer que vai tirar o título do Palmeiras. Eu acho o Palmeiras que pode ser campeão igual. É mais normal que o Palmeiras perca ponto contra os times do G6, ou qualquer time contra os times do G6, porque são os melhores times. Sim. E aí eu sempre falo, os outros 14 times do Brasileirão que geralmente que decidem o campeonato pra quem é campeão ou não. Mas de fato, você passar um Brasileirão inteiro e você ganhar um jogo do G6, te diz 10, alguma coisa, né? E mais do que isso, jogar mal. Eu acho que o grande ponto não é nem ganhar ou perder, é jogar mal. Eu acho que assim, os jogos em geral, eles têm contextos diferentes. Talvez os 2 jogos contra o Flamengo tenham sido as melhores atuações dentre todos os jogos do G6. O contra o Botafogo que venceu, beleza. O outro era um primeiro jogo do Campeonato Brasileiro depois de perder uma final pro Corinthians. Um time muito abalado, o Palmeiras fez um jogo ruim. Flaco perde um gol cara a cara no final do jogo. Os 2 jogos contra o Mirassol foi melhor que o Palmeiras no Allianz e hoje também. Os 2 jogos contra o Flamengo, o Piquerez perde um pênalti no começo lá no Allianz Parque. Depois o Flamengo fica mais confortável, tem um pênalti no Arrascaeta, o Flamengo vence o jogo, e no Maracanã acho que foi muito pelas falhas individuais, mas tô com você nessa, num geral, você vencer um jogo, né, de todos os 10 jogos que você tem contra os times do G6, é ruim, né? Eu acho que sim, ao mesmo tempo que quando o Beckler fala sobre quando vai chegando a reta final do campeonato, você começa a lembrar do pontinho que você perdeu aqui, ponto que você perdeu ali, que podem ser você pode botar como determinantes. No geral, quando você fala foi aqui que eu perdi o campeonato, você fala de um jogo que era relativamente mais fácil. Sim. Você não fala de derrotas para os times que estão lá em cima. Porque esses conta, pronto, né? esse um confronto direto o mesmo, Flamengo né? vai falar do ponto que perdeu em casa contra o Grêmio. Do ponto que perdeu pro Ceará, Exato. contra o Fortaleza. Mas no fim, não é nem sobre isso. Por isso que eu não falei tanto dos pontos. Falei mais das atuações. O Palmeiras não fez boas atuações nesses 10 jogos. Deixa eu só fazer um ponto, porque a gente está mostrando aqui os lances. O segundo gol do Mirassol, a gente tem um pequeno corte na imagem, porque a gente está
teve problemas de sinal, tá? Durante... e a gente tá tentando resolver isso agora pra ter o gol aqui sem nenhum corte e conseguir colocar pra vocês. Mas enquanto isso, a gente segue aqui mostrando os melhores momentos. Mas acho que, pra quem tá prestando atenção ali nos lances, o segundo gol do Mirassol tá um pouquinho cortado. Só pra eu fazer esse esclarecimento. Ô, Beckler, será que tem algo de... O Caio falou alguma coisa sobre... Quase como falta de senso de urgência, né? Eu acho que é um pouco isso, assim, que o Palmeiras não teve hoje. E aí, me vem à cabeça o completo senso de urgência que tinha o Palmeiras na Libertadores, né? Pra conseguir avançar a final. Logo na sequência, tinha um clássico contra o Santos. E aí, se ali podia pensar que podia baixar um pouco... Porque subiu muito a adrenalina e aí daqui a pouco baixa um pouco. E no fim o Palmeiras conseguiu fazer um bom jogo. E principalmente depois de fazer o primeiro gol, eu acho que deslanchar a coisa. Não pode ter sido esse o jogo, o do dar uma baixada na coisa, assim? Acho que até pode, assim. O Mirassol passa por cima do Palmeiras no início do jogo. E talvez assim, o Palmeiras não tenha entrado forte como deveria. Mas eu acho que depois, futebolisticamente mesmo, o Palmeiras não teve nada hoje. Hoje não teve nada. O Palmeiras praticamente não conseguiu driblar. Cruzou 25 bolas na área e 3 acertaram alguém de verde dentro da área. Assim, até os cruzamentos não deram certo, não pegou rebote, não teve volume. Então, acho que em algum momento, o início e o final do primeiro tempo, o Mirassol conseguiu ali sair na frente muito rápido, depois um gol de lateral, um gol que o Palmeiras, tão competitivo, normalmente não toma esse tipo de gol bobo. Tomou. E faltou, e vem faltando ao Palmeiras em alguns momentos já dessa reta final de temporada, algo que tinha se acertado no time, que era do meio pra frente. O Flaco fez um gol no último mês. Da última data FIFA pra cá, ele fez um gol contra o Red Bull Bragantino. O Felipe Anderson de subidas e descidas. O Vitor Roque, que tá constante, assim, hoje fez um gol de bicicleta e tal, que tem aparecido na frente dele, ele tem convertido. Mas o Palmeiras, nos últimos jogos, tirando o 4-0 contra a LDU, ele tem tido muita dificuldade de criar, armar, se impor, porque muita gente da frente caiu de nível nos últimos jogos. Contra o Santos também já tinha sido assim, custou até o Vitor Roque desencalhar o time no segundo tempo. E hoje o Palmeiras passou praticamente todo o jogo atrás no placar, porque estava atrás no primeiro minuto, foi empatar aos 37, 38, e passou 10 minutos mais ou menos com o jogo igualado, e depois voltou a estar 45 minutos atrás no segundo tempo, e sem conseguir criar nada. Então, acho que tem alguma coisa de cansaço, não só físico, mas mental. Chegar no momento de decidir, fica mais difícil, a perna fica mais pesada, enfim. É um jogo futebolisticamente mesmo. Existe alguma apatia, mas futebolisticamente muito abaixo dos atacantes do Palmeiras. Em determinado momento do jogo, até brinquei lá, a gente tava vendo o jogo, era a Sociedade Esportiva Vitor Roque, porque era só ele pegando a bola e tentando alguma coisa, e o Vitor Roque é um cara que se manteve muito constante. Acho que o Flaco, os jogos que ele faz abaixo são muito abaixo. Então assim, o Flaco ele faz jogos ruins. Beleza, como qualquer jogador. Só que os jogos que ele faz ruins são muito ruins. Os jogos que o Vitor Roque não tá tão bem, a bola tem caído no pé dele e ele tem feito os gols mesmo assim. E o Vitor é um cara que precisa muito do Flaco pra fazer essa associação, pro Flaco sair, pra ele entrar e o Flaco achar a bola nele ou pra ele atacar o espaço. Então é importante que isso aconteça. E o Abel não tá satisfeito com os 4 da frente, tanto que ele não tem dado uma sequência pra um quarteto de ataque. Todos os jogos têm variado muito de acordo com o adversário. Eu imagino que o quarteto titular dele seja Alan, Felipe Anderson, Flaco e Vitor Roque, que foi o time de hoje, mas que em determinado momento o Sousa tem ganhado muitos minutos no lugar do Felipe Anderson. Maurício. E outro, o Sousa não entrou tão bem, o Maurício tem entrado bem, mas quando começa jogando não tem ido tão bem. Quando você tem o Veiga, você perde um pouquinho de intensidade. Acho que de um mês pra cá, que foram os 2 jogos contra a LDU, o jogo contra o Flamengo, em alguns jogos, pelo menos 1 ou 2 desses caras da frente estiveram muito abaixo. E nenhuma delas foi o Vitor Roque. O Vitor Roque sempre esteve bem. Acho que o momento do Vitor Roque é excelente. 16 gols no campeonato, muitos gols pra empatar e fazer gol de virada do Palmeiras. Mas eles já não se acham como estavam se achando antes, né? Flaco e eu Vitor até Roque. acho que contra o Santos se acharam, tá? Então. Eu acho que contra o Santos, eu acho que o Gabriel Brazão faz um primeiro tempo passo, né? Eu acho que, por exemplo, Palmeiras e Santos é um jogo pra mim pra 5-0. Acho que é um jogo... Ele termina 2, mas eu acho que é um jogo pra 5-0. Acho que o Flaco faz um jogaço contra o Santos e tal. Não saiu o gol, obviamente. Mas acho que ele faz um baita jogo, assim. O Vitor Roque também. Mas acho que a maior questão com relação a isso é... O Mirassol é um time que, se você jogar nota 7,5 contra ele, a tendência é ele te atropelar. Porque o Beckler usou essa frase, né? O Mirassol atropelou
Começo de jogo do Palmeiras. começo do jogo. Até os 20, 25 não tinha sim. nada. Não, do Palmeiras. Porque nada. fisicamente, o Mirassol é o time mais inteiro da Série A do Campeonato Brasileiro. O Mirassol não jogou longe Copa do Brasil, acho que nem jogou Copa do Brasil. O Mirassol não foi longe no Campeonato Paulista, o Mirassol não tem competição internacional. O Mirassol chegou hoje a 46 jogos no ano. O Bahia vai terminar com 80. O Fluminense pode terminar com 81 se for a final da Copa do Brasil. Isso faz diferença nessa reta final do ano. Pro jogo de hoje, um Palmeiras que tem muito jogador que vai à data FIFA, né? Que quando a gente fala que o Palmeiras tem 70 jogos no ano, 60 e poucos jogos no ano, os jogos de data FIFA não contam. Quando a gente vai falar do Piquerez, as viagens, vai pra lá e etc. É um time que tá mais cansado, é um time que tem essas questões de viagem pra lá, de jogadores de seleção, viagem pra cá e etc. Mas o Mirassol tá muito inteiro. Então, hoje, o jogo de hoje do Palmeiras, eu entendo, eu acho que não foi um bom jogo do Palmeiras, eu acho que não foi um jogo, tecnicamente, as coisas não estavam muito acuradas ali, de maneira geral, mas enfrentou um time que, primeiro, é muito bom, o Mirassol é muito bom, que tem um modelo de jogo muito bem definido do Guanais, né, que pra mim, acho que vai caminhando tranquilamente pra ser o treinador do campeonato, né, da onde tirou o Mirassol e onde colocou, e que é um time que tá muito confiante, no final das contas, pra essa reta final da temporada. Contra o Mirassol, se você jogar isso aí, e aí já tô adiantando um papinho, última rodada, se o Mirassol estiver brigando por coisa, né? Pode ser que esteja brigando por coisa na última rodada. O Flamengo vai ter que jogar muito mais do que o Palmeiras jogou hoje. Então, mas eu, assim, pelo que a coisa se desenha, eu imagino que não vai estar brigando Não, por é nada. porque vai virar G5 também. Vai ser né? G5. Então o Mirassol provavelmente vai jogar do bem. quarto Tem pra que ver baixo. dinheiro só, né? O Mirassol tem 59 pontos, já tá 6 à frente Mas do Bahia, na Tem que quarta ver posição. dinheiro, a diferença Maleta de... também, né? Não digo nem mala, mas você sair de quarto pra terceiro, tem um dinheiro que pode ser impactante. Pro Mirassol, pro Flamengo não faz diferença. Mas já tem Pro 5 Cruzeiro não pontos faz. de diferença também pro Não, Cruzeiro, né? mas eu fiquei de fato com a sensação hoje que o time do Palmeiras não entendeu a importância, a urgência do jogo. Em nenhum Não, momento. mas é que Em não nenhum dá pra não momento. entender, né? Exato, não dá pra não entender. Isso eu não acho que seja uma derrota pra gente ficar, nossa, o Palmeiras perdeu, agora vai vir uma sequência péssima porque o time tá muito mal. Eu não acho que seja isso. Eu acho que é um caso isolado e o Palmeiras tem esses casos isolados, assim, ao longo do ano, algumas partidas que não entende a importância do jogo pro campeonato mesmo e acha que em algum momento vai conseguir vencer o jogo numa bicicleta do Vitor Roque, num lance do Flaco, numa cabeçada do Gomes. E o Palmeiras entrou hoje pra jogar um jogo qualquer. Mas o meu ponto é esse. Eu não consigo acreditar que eles não saibam, né? Não tenham sim. entendido. Então, eu acho que passa por outras coisas que não entrar desligado, entrar... O Palmeiras, eu passa usei... pelo adversário, Não, passa assim, pelo física, cansaço mental, cansaço físico, passa pela questão física. Não, eu falei dessa acho que questão passa física por isso. várias questões. Porque o Palmeiras é um time de imposição física, né? Sim. Você pega a goleada na LDU, ela não é só uma goleada de uma imposição mental. Sim, É também de físico. exato. O Palmeiras tá lá dentro o tempo Toda inteiro, hora. acelerando o jogo. Contra o Mirassol não dá pra fazer. Porque o Mirassol tá inteiro. E os jogadores do Mirassol, fisicamente falando, também aguentam muito, né? A característica dos jogadores é aguentar demais. Então eu acho que tem um pouco da questão da urgência. Tô com o Caio, mas acho que tem muito da questão Então, mas física hoje. assim, não dá pra jogar todo o jogo igual jogou contra a LDU. Porque não dá. Não dá pra você estar todos os dias tão motivado. É impossível que você esteja todos os dias tão atento, tão motivado, que você trabalhe tão bem todos os jogos. Então você precisa, nos dias que você não tá tão bem, que vai ser impossível você jogar 130 por hora todos os jogos, que você não tome um gol de lateral, que você não tome um gol a 1 minuto. Que você tenha mais volume de jogo para a hora que for cruzar uma bola, ter um tanto de gente de amarelo dentro da área, você pega um rebote em uma boa condição. Isso o Palmeiras hoje fez tudo isso muito mal, né? Defende mal no primeiro lance, toma um gol de lateral num jogo que você não vai estar tão bem. Se você dá de presente 2 gols assim pro adversário, para um adversário tão bom e muito mais descansado do que você, é muito difícil que você consiga correr atrás. Eu acho que tem as questões física e mental bem importantes aí nessa dificuldade. E tem um que o ponto também Palmeiras que teve hoje. o Flamengo joga antes. Então o Flamengo já joga, querendo ou não, joga uma pressãozinha, você sabe. Uai, mas aí eu acho que isso deveria fazer os caras terem ainda mais senso de urgência. Não é isso que eu tô falando. Não tô falando sobre não ter senso de urgência. O Flamengo jogar antes, joga uma pressãozinha.
jogadores do Palmeiras sabem, nós estamos em Mirassol, é difícil jogar aqui, é um time que está descansado, é um time que é muito bom. Então, a ansiedade, que eu acho que a gente falou em algum momento aqui, eu acho que ela também aumenta. Quando você joga depois... Sim, jogar antes é sempre melhor. Jogar antes é sempre melhor. Ainda mais o Flamengo em casa contra o Santos. Você jogar depois, a tua ansiedade, ela aumenta também. Cara, final, com 25 minutos do segundo tempo, eu estava conversando com o Caio na redação, virou só bola na área, pô. Só bola na área. O Palmeiras abdicou de jogar e foi pro protocolo o Gomes dentro da área, assim. Muita ansiedade. Pareceu muito mais uma decisão dos caras dentro de campo do que um time montado pelo Abel a partir dos 25 do segundo tempo pra ficar jogando bola na área. Porque a ideia nem era essa. Você colocou o Veiga e o Maurício pra você ter bola no chão. Você colocou o Alan de lateral pra você dar amplitude pelo lado direito. O Sousa aqui, você segurou um pouquinho mais o Piquerez. Não é um time pra você ficar jogando bola na área. E do nada o Gomes saiu pela ponta esquerda. Não é um time pra você ficar jogando bola na área. É um time pra ter tabela por dentro. E me pareceu muito mais uma decisão dos jogadores de começar de qualquer lugar do campo, jogar a bola na área ou forçar a bola, no sentido de, não estamos num dia tão legal, então vai ser um abafo, não sei o que. Isso aqui era muito cedo pra abafar. Tinha muito tempo de jogo ainda. Porque o único que tá bem é o Vitor Roque. Então você procura ele de qualquer jeito. Se ele tá no meio de uma ilha de amarelo, você tenta achar ele de qualquer jeito. E assim, pelo alto nem é... melhor opção pra você achar o Vitor Roque, porque ele é um cara mais baixo, que tem muita força física, que se receber a bola no chão, vai conseguir muitas vezes gerar um jogo. Tem uma jogada no segundo tempo, que o Gomes, que eu até falei agora, o Gomes ele vira um ponta esquerda, né? Ele vai na ponta esquerda, aí o Sousa toca no Gomes, o Gomes faz o cruzamento pra dentro da área, aí eu viro pro Caio e falo assim, o Gomes ficou, né? Porque o Piquerez tava fazendo uma saída com 3 e o central era o Piquerez. Na direita tava o Fux e aqui acho que tava algum outro jogador. Na esquerda não lembro quem era que tava. Era o Piquerez que tava Não, o Piquerez era central. Ainda tinha um outro jogador aqui. Aí eu falei, cadê o Gomes? Tá lá na área. E isso mostra a ansiedade e o desespero que tava o Palmeiras nesse momento. Eu acho que o jogo de hoje também... O Palmeiras não encaixou a marcação no Mirassol em momento nenhum. Era sempre correndo atrás e atrasado. Acho que o Aníbal fez um jogo meio que nulo, assim. Ele nem atacou bem, nem defendeu bem, só correu atrás... E aí tem um ponto que passa muito pela melhora do Palmeiras nos últimos meses com bola no pé e que hoje fez diferença, é que o jogo do Andrés foi ruim. O Andrés talvez tenha tido a sua pior atuação com a camisa do Palmeiras até aqui. E beleza, ele vai fazer um jogo ruim. Mas o jogo do Palmeiras tem passado muito por ele, seja ele como primeiro, seja como segundo, seja como meia. Ele dita muito o ritmo do jogo, faz a bola do Palmeiras andar demais e faz o Palmeiras jogar muito. Saúde. Obrigado. Ele faz um jogo ruim e isso prejudica demais o Palmeiras com bola. E aí, sem bola, ele também estava atrasado em muitos momentos, procurando algum cara do Mirassol. Então, acho que a atuação de hoje também está muito na atuação ruim do Andrés, que tem sido um dos principais caras para essa engrenagem do Palmeiras mais ofensiva funcionar. Porque ele é um cara que cobre muitos outros caras, anda muito sem bola e faz a bola andar muitas vezes. E acho que tem uma outra peça aí que tem sido desequilibrante em muitos momentos, que é o Alan, né? Sim. E que hoje acho que não fez um jogo no nível do que ele tem apresentado ultimamente, né? Mas é por isso, o Mirassol estava sempre mais inteiro. Se ele passava de um, tinha outro, ele recebia mais de lado e de costas, os passes do Palmeiras não eram confortáveis, estava muito bem montado o Mirassol para impedir que o Palmeiras atacasse com vento na cara sempre. E o Alan não é um cara que se dominar de lado, de costas, que ele vai girar e a partir daí vai... Tanto que tem uma jogada no segundo tempo que ele ganha, que ele se antecipa ao marcador, que ele passa por 1, 2, chega dentro da grande área e quase consegue fazer um cruzamento já lá pelos 35. Porque o Mirassol estava muito mais inteiro, atento, acho que inteiro é isso, de perna e de cabeça do que o Palmeiras, para estar mais atento na hora de desarmar, e não permitia que os jogadores do Palmeiras tivessem conforto em bola nenhuma do jogo. Nenhuma bola era confortável, nenhuma bola era com tempo de parar, pensar, nenhuma vez o Palmeiras praticamente conseguiu criar vantagem, 3 contra 2 do lado do campo, 3 contra 2 na área central, porque o Mirassol estava em todas. Pegou um adversário que teve uma semana para preparar o jogo. Quando você tem 3 dias, 2 dias, o adversário tem uma semana, semana após semana, faz muita diferença. E tem um outro ponto sobre o Mirassol. Já dá pra dizer que o Mirassol estará na Libertadores de 2026 e hoje, alguém que é um pouco mais corajoso, já dá pra dizer que o Mirassol está na fase de grupos da Copa Libertadores de 2026. São 6 pontos, né? Pro Botafogo, se eu não me engano, nesse momento. Bahia, né? 6 pontos pra tirar em 5 jogos. Acho que já dá pra praticamente dizer que o Mirassol estará lá. E do Mirassol pra baixo, todo mundo oscila muito mais do que os 4 primeiros. Exato. E o que o próprio Mirassol, né? Eu acho que, a partir de agora, o Mirassol tem que olhar pra 2026 já com muitos olhos atentos. Por quê?
O Mirassol vai terminar a temporada com 52 jogos, né? Jogados, né? Então, 52? Não, 51, né? Tá com 46, faltam 5. Então vai terminar o ano com 51. O Mirassol vai passar de 60 ano que vem. O Mirassol vai passar de talvez 60, 65 jogos no ano que vem. Então, o elenco é curto. O elenco do Mirassol em 2025 é um elenco curto, que joga ali com 16 jogadores no máximo, mas tá tudo bem. Você tem semanas longas, né? Semanas inteiras pra trabalhar. No ano que vem não vai ser assim. E falo isso porque é muito costumeiro, quando a gente vai olhar a Champions League, que um time que não foi preparado pra jogar a Champions se atrapalhe no ano seguinte. Falo de União Berlim, falo Girona, de quase caiu. Girona, quase caiu. E esse ano vai conseguir. Hã? E esse ano, Tem tudo pra conseguir. Estamos falando, não é Champions, mas o Nottingham Forest tá na zona de rebaixamento da Premier League no momento. Quando você dá um salto que às vezes é maior que a sua perna, não que o Mirassol não mereça, óbvio, o Mirassol merece demais o lugar onde tá. Mas você não foi montado pra isso, seu elenco não tá montado pra isso. No ano seguinte, o jogo de Libertadores, o jogo de Champions, ele não impacta só o jogo seguinte. Ele impacta o jogo antes e o jogo depois. O Mirassol vai jogar o Brasileiro, que começa em fevereiro, um dia no Beira-Rio, aí no meio de semana ele vai pra altitude de La Paz e no final de semana ele joga em casa contra o Flamengo. Então, vai precisar de mais elenco, vai precisar de mais gente, contratar jogadores pro ano que vem para ter um elenco mais robusto. Até porque times como o Mirassol, que fazem campanha desse jeito, uma excelente campanha, a tendência é perder alguns caras também, né? Os times grandes estão de olho, com mais dinheiro. Acho que alguns sim, mas não sei se muitos, né? Ah, não, mas o perfil desse time é até mais velho, né? É, exato, então não por tem isso. tanta gente pra sair. Mas alguns caras você começa a ficar de olho, enfim. O técnico, o primeiro deles. Que foi, a gente até conversou, acho que foi no Diplaco outro dia, que, por exemplo, chega uma proposta de um Inter ou de um Grêmio que não fizeram anos excelentes, pensando pra temporada que vem, e aí... O que o Guanais vai fazer? Ele vai fazer como o Voivoda fez? O Corinthians, Dorival Caio. Vai fazer como o Voivoda fez? Não, vou acreditar no projeto, vou ficar mais. Ou vai querer dar o salto na carreira, né? Pra pegar um time tipo com mais Carpini, expressão. né? E no fim, depois teve que dar passo atrás. Eu acho que não tem coisa errada, né, cara? Porque no fim das contas, cabeça do cara. todo mundo tem família, todo mundo tem conta pra pagar, todo mundo tem sonhos. Cara, às vezes chega uma proposta, eu não sei quanto o Mirassol paga pro Guanais, mas chega uma proposta que é 4 vezes o que ele ganha lá, é difícil, cara, você dizer não no final das contas.